Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Odontoverso, o podcast do Sescage. Odontoverso, o universo da odontologia. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, dentro dessa cabine de podcast, uma pessoa que eu conheço há alguns anos atrás, a Alex Olivaldo. O Alex teve sua formação de cirurgião dentista aqui no Sescage, inclusive fui professor dele. E o Alex hoje, ele ganhou uma autoridade e ele se destaca bastante com odontologia, com fotografia na odontologia. E isso vai ser um dos temas do nosso bate-papo aqui. Alex, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você. Pô, eu que agradeço o convite aí, professor. É um privilégio poder estar aqui, batendo um papo legal aí sobre aquilo que eu mais faço hoje na minha área clínica, né? Que é a fotografia odontológica, isolamento absoluto, a dentística em si, né? Então, acredito que a gente vai bater um papo bem legal hoje. Que legal. Ô, Alex, e saudade da época que você era universitário, não? Poxa, muita saudade Né? mesmo. Nossa, você sabe que até pouco tempo atrás eu sonhava com a época que eu fazia faculdade, cara, de tanta saudade que eu tinha. Mas é bem assim. E me conta uma coisa, você já consegue se reunir com os colegas de turma? Você sabe que depois que eu me formei, nós tivemos uma reunião de 10 anos. 10 anos após a formatura. Uhum. Então era engraçado, né? A grande maioria casado, alguns com filhos e tal. E nós fizemos essa reunião de 10 anos e depois a gente não se encontrou mais, cara. Foi um negócio... E o duro que essa reunião foi muito boa, não foi traumática para ninguém se encontrar mais. Foi muito boa. Mas a dificuldade é que toda reunião dessa tem que ter um cara que pega o touro à unha, né? Verdade. Começa a chamar todo mundo. Então a turma eu não me encontrei, não. Agora, quem fez faculdade comigo, né, foi meu companheiro de turma, que eu sempre tenho contato, é o Roberley. Ah, o Roberley, verdade. É o Roberley, até... Vocês eram da mesma turma, então? Da mesma turma. Pô, que legal. E olha que engraçado, o Roberley hoje, que é meu parceiro de ortodontia, Uhum. e eu lembro que na graduação, as turmas eram por ordem de chamada, e o meu nome, né, Euci, então eu era da turma A, e ele, por começar com R, Roberley, ele era da turma B. Então a gente mal se encontrava. Aí teve um ano lá que teve uma disciplina que não sei que rolo que foi, alguém não podia, era um amigo meu, que eu fiz na turma B. E aí eu fiquei parceiro do Roberley. Foi o único momento da faculdade que nós fizemos assim uma matéria juntos. Detalhe, essa matéria era ortodontia. Ah, tinha que ser horta, cara, né? Só que legal. O universo é maluco, cara. Só. Depois, nunca mais na faculdade a gente fez prática nenhuma junto. Mas em ortodontia a gente fez junto. E aí depois, cara, que a gente se formou, tal, depois de alguns anos, novamente o nosso caminho se encontrou na ortodontia. É uma coincidência muito louca. Pô, cara. Que legal, hein? Não mas foi bacana. E eu tenho muita saudade da minha época de acadêmica. Era uma delícia, cara. E você, já na época de faculdade, você já tinha, assim, uma queda pela dentística, Alex? Então, a primeira disciplina, assim, que eu consegui realmente me identificar na odontologia foi a escultura dental e, consequentemente, depois veio a dentística. Eu sempre tive bastante dificuldade mais com a parte teórica, com a parte científica, então quando começou a faculdade para mim foi meio que um baque, sabe? Eu demorei para conseguir me habituar ali e entrar no ritmo. E a escultura foi logo no começo, né? A escultura foi logo no começo, e aí até no começo, quando eu comecei odonto, pensei várias vezes em largar o curso e parar, e aí foi quando eu tive a primeira matéria de laboratório, que foi a escultura dental, que aí eu comecei a me encontrar na odontologia. E daí logo na sequência já veio dentística pré-clínica, dentística clínica, e ali eu percebi que era isso que eu queria. Olha só, que bacana. Peraí, então você escutou o chamado logo cedo, né? Logo cedo. O meu caso não foi assim na ortodontia. Foi o contrário, eu saí da faculdade e eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria, e eu não queria ortodontia. Sério? Sério, eu saí da faculdade assim, eu não queria ortodontia, de jeito nenhum. Aí depois, já que eu era formado, já tinha alguns anos de formado, aí a ortodontia cruzou o meu caminho. Essa história é muito boa, um dia eu vou contar e vou deixar até assim
deixar um spoiler assim no ar. Foi um cara de Ponta Grossa que está nesse caminho quando a ortodontia cruzou meu caminho. Mas quando eu saí da faculdade, eu não queria fazer ortodontia. E isso era muito claro para mim. Pô, que interessante isso, né? Muito interessante. A gente acaba caminhando para um caminho que às vezes a gente não espera, né? Pois é, cara. Pois é. Essa é a beleza da vida, né? Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. E na época porque na graduação, percebe que como formação do acadêmico, a fotografia, ela é muito sutil, né? Ela é muito sutil. E depois você se encontrou também na fotografia. Você hoje ganhou uma certa notoriedade, você é uma referência em belas imagens na odontologia. Mas na graduação, a fotografia é muito sutil, né? A gente tem uma introdução, né, à fotografia. Eu lembro que o meu primeiro contato com fotografia na graduação foi numa aula do professor Rodrigo Zucchi. Ali ele teve uma aula de fotografia, ele mostrou fotos, foi mostrando a importância, e ali eu comecei a pegar o gosto, só que ainda não tinha câmera. E aí quando eu resolvi fazer, né, o curso de aperfeiçoamento em dentística, ali eu resolvi comprar uma câmera, até porque depois eu poderia estar usando para poder fazer o meu TCC, né? Legal. E aí quando eu fiz esse aperfeiçoamento de dentística, também foi no SESCAD ali, que era com o professor Rodrigo Zucchi, ali eu comecei a aprender, comecei a ter gosto pela fotografia, já comecei a comprar mais equipamento e já comecei a introduzir a fotografia no meu dia a dia. Mas eu comecei a usar mesmo a fotografia, foi depois de formado. Alex, e sem ser essa fotografia voltada para a odontologia, a fotografia como hobby, assim, você gostava? Você tinha essa queda antes também ou não? Não tinha. Foi a partir da fotografia odontológica que eu comecei a explorar outros lados. O legal da fotografia é isso. A partir do momento que você começa a fotografar na odontologia, começa a aprender, começa a ter uma visão mais fotográfica, você não se limita a usar isso só na odontologia. Quando vê, você está fotografando paisagem, está fotografando pessoas, está fazendo sessão fotográfica. Então, você acaba explorando mais quando você começa a conhecer e dominar a fotografia. E isso é legal. Alex, eu percebo que assim, a fotografia na odontologia, até mesmo porque ela transita para a área da arte, né? A fotografia, de uma certa forma, é uma arte e hobby. E eu percebo que talvez isso faça com que ela não seja totalmente compreendida em todo o seu benefício que ela gera dentro da odontologia. Igual a gente estava conversando aqui agora no bastidor antes da gente começar a gravar, e aí você até falou uma frase que eu falei, cara, deixa eu anotar essa frase que eu vou usar no podcast, cara. Você falou uma frase assim, ó, muita gente acha que a fotografia é só para usar em rede social e tal, e não é. Esse você até falou, esse é a parte menos importante da fotografia na odontologia. Então, assim, muitas vezes, né, o pessoal vê... Aonde que o pessoal começa a ter o contato com a fotografia? Rede social. Vê um colega que posta aqui, outro que posta ali, vê belas imagens, várias curtidas, vários comentários e pensa, pô, fotografia na odontologia é isso, eu preciso fotografar para postar em rede social e conseguir engajamento, talvez trazer paciente, talvez trazer mais seguidor. Mas, na verdade, não. A fotografia... Essa é a menor importância dela. O que é o legal da fotografia? Você pode documentar fazer a documentação inicial do paciente. A partir dessa documentação inicial, você pode montar todo o plano de tratamento do que você vai fazer, qual que é os próximos passos que você vai fazer. Você não depende de ter o paciente ali sentado na cadeira para você poder fazer o planejamento. Você coloca no computador, monta todo o planejamento em cima das fotografias. Você pode ter um acompanhamento ali da situação inicial para o meio do tratamento, para o fim, principalmente na ortodontia. Mas na dentística também funciona, em todas as áreas funciona. Fiz uma restauração, fiz essa outra, você pode estar acompanhando as fotografias, a evolução, vai documentando. Você tem também você pode utilizar a fotografia como forma jurídica, né, para um meio de se proteger, né, para qualquer problema que possa acontecer, talvez algum erro de um outro profissional que pode querer dizer que foi você e não foi. Se você tiver tudo documentadinho ali, você está amparado juridicamente com isso, né? Através da fotografia. Agora, o ponto mais importante que eu acho da fotografia, sem dúvidas, é a evolução. A fotografia, ela traz
pro clínico a evolução. A partir do momento que você começa a fotografar, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. A olho nu, clinicamente, com espelho intraoral, você não enxergava. E aí você começa a fotografar, você começa a enxergar coisas que, pô, não tá legal isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. E aí eu sempre falo para os alunos das aulas de fotografia, quando você começa a fotografar, são 3 possíveis caminhos que você vai seguir. O primeiro é perceber que você é falho e parar de fotografar. O segundo é você desanimar e largar da profissão. Ou o terceiro, obviamente, que é o que acontece com a maioria, é você começar a perceber onde você está tendo falha e começar a evoluir justamente pela fotografia. O primeiro caminho é engraçado. Né? O primeiro Você tem falha na fotografia? Não, não tem, mas você fotografa também não. Bem isso. Olha que legal. Você sabe que eu tenho uma história que envolve fotografia muito interessante na minha carreira, né, como ortodontista. Eu tinha uma vez, eu estava atendendo na minha clínica e um pai, né, ligou e a minha auxiliar falou: doutor, eu tenho o pai do paciente assim, então ele quer falar com você. Aí eu peguei o telefone e falei assim: doutor, o filho dele, né, ele falou assim: meu filho tem uma mancha no dente da frente aqui, era o incisivo central, que é uma manchinha que ela aparece e some. Tem dia que ela tá no dente e tem dia que ela não tá no dente. Eu falei: pô, mancha que aparece e some, cara? Não, não existe isso na odontologia. E aí eu falei: não, aguenta só um minuto aí e tal. Eu peguei a pasta dele e a pasta de ortodontia, né, ele tem lá 3 fotos intrabucais, né? E naquela foto de frente tinha uma mancha, tipo aquela mancha branca da fluorose, mais ou menos, sabe? Na coroa do central. E eu, o telefone na mão, falei assim: não, eu tô vendo aqui, ele tem mesmo a manchinha, mas isso aí era uma criança, né? Eu falei: mas isso é tranquilo, depois ele faz uma estética se incomodar, doutor, mas tem dia que não tem essa mancha. Eu falei: cara, tem dia que essa mancha some, cara. Aí, cara, eu falei: faz o seguinte, cara, se você puder, o dia que você tiver sem a mancha, traz aqui que eu quero ver, cara. E era um cara muito legal, o pai dele, assim, muito solícito, né? E aí um dia ele me levou e falou assim: doutor, não tem essa mancha aqui. Cara, eu coloquei um moleque na cadeira: Alex, eu peguei uma gasa e passei umas 2 vezes em cima, cara. Não tinha mancha porque tava coberto de placa, cara. Que sacanagem. Eu lembro que eu passei e falei assim: pai, acabamos de descobrir aqui, a mancha tava escondida, cara, debaixo de um lençol de placa aqui, ó. Puxa vida. São histórias da clínica, né? O Alex, e eu percebo também que no teu escopo de assunto, você está falando e você está se interessando bastante pelo isolamento e a sua importância no sistema de adesivo, né? Sim, pô, isolamento aí hoje faz parte do meu dia a dia. Eu tenho até um amigo que caçou de mim, né? Ele fala que o Renato Voss, ele fala que eu gosto tanto de isolamento absoluto que até profilaxia eu uso isolamento absoluto. E realmente, cara, o isolamento absoluto, a partir do momento que você começa a entender a importância, você começa a dominar a técnica e aplicar no dia a dia clínico, vira um vício e você não consegue trabalhar sem. Assim como a fotografia, né? A fotografia, o ponto que mais me chama a atenção nela é a questão de você enxergar melhor. E a fotografia, se você for ver a palavra, né? Ela vem do grego, que é fotos, luz, ou seja, é escrever com a luz. Então a fotografia é totalmente dependente da luz. Você precisa de luz para fotografar. O olho humano também é que nem uma câmera fotográfica. Para que você consiga enxergar bem o que você vai fazer, você precisa de luz. E aí que entra o isolamento absoluto. Quando você utiliza o isolamento absoluto, você consegue um afastamento de todo o tecido mole ali, lábio, bochecha, língua. Você consegue fazer com que a luz chegue de uma forma mais homogênea nos dentes. E a partir do momento que chega mais luz, você consegue enxergar melhor. Porque a visão, ela é dependente, o quão bem você vai enxergar é dependente da qualidade e da quantidade de luz que chega até onde você está enxergando. Então o isolamento, eu acho que um dos pontos mais principais, que é um dos benefícios do isolamento absoluto, no meu ponto de vista que eu considero importante, é a melhora que a gente tem na visualização do campo operatório. Nossa, eu tinha visto por esse ano. E aí quando você isola um dente, além de você estar
afastando todo o tecido mole, você está criando um contraste do azul com a cor do dente. Porque, assim, existe uma organização de cores chamado círculo cromático de cores, Certo. onde a cor que está do lado oposto, ela contrasta com as cores opostas se contrastam. Uhum. E o contraste, o que é o contraste? Nada mais é do que a distinção de um elemento em relação ao outro. Então, é você distinguir visualmente o que é uma coisa e outra. E o lençol de borracha, se você parar para analisar assim de modo mais clássico, a cor é azul. Certo. E o azul, nesse círculo cromático, ele contrasta com o amarelo e com o laranja, que basicamente é a cor da dentina. Então, quando você utiliza um lençol de borracha azul, além de todos os outros benefícios, você está criando um contraste visual do dente com o lençol. Então, isso ajuda a melhorar o que você está enxergando. E, pô, a profissão que a gente trabalha, né, é muito manual e depende muito da visão. E essa é uma das características que, para a dentística, além da adesão, é a melhora na visualização. Aquilo que você enxerga melhor, você executa melhor. Ô Alex, então quer dizer que tem uma indicação de cor para o lençol de borracha também? Então, assim, não que você não possa usar as outras cores, mas, assim, olhando em relação ao ápice do contraste que a gente consegue ter em relação ao lençol com o dente, o azul ele contrasta melhor, mas não necessariamente só isso é importante. A gente também tem o contraste através do brilho. O lençol de borracha ele tem um lado que é brilhante e um lado que é fosco. O ideal é você sempre utilizar o lado fosco para fora, porque o fosco contrasta com o dente que é brilhante. E também tem a questão de quanto mais dentes você envolver, você vai manter o lençol mais longe do dente que você vai trabalhar. Você vai criar uma profundidade. Se tem profundidade de campo, também tem contraste. Então, assim, não necessariamente a cor é mais importante. Por exemplo, o roxo, ele contrasta também um pouco com o amarelo e com o verde. Então, ele não foge muito. Roxo, rosa, essas cores assim mais quentes, essas cores mais frias, elas contrastam com as cores quentes. Mas se você quiser o ápice do contraste, é o lençol azul. Existe uma cor assim que no mercado que você acha que dificulta o preto? O preto? Esse dificulta trabalhar. É bonito na fotografia, é legal, mas na própria fotografia a gente consegue ter uma noção do problema do preto. Quando você fotografa o preto, você só enxerga o dente, porque o preto ele absorveu toda a luz. Entendi. Então, quando você trabalha com o lençol de borracha preto, tem uma dificuldade de iluminação ali, porque toda a luz que chega e, por exemplo, no azul, a luz que não bate no dente, mas que chega no lençol, o lençol acaba refletindo e ilumina o campo. Agora, as que chegam no preto, o preto absorve e fica um ambiente mais escuro de enxergar, um campo mais escuro. Dificulta bastante, sabe? Tanto que hoje eu opto por quase não utilizar o preto. Só se for por uma foto mais específica, algo mais artístico. Entendi. Mas ele dificulta... Dificulta a visualização. Ele absorve a luz e acaba dificultando a iluminação ali do campo. E no mercado tem lençol de borracha claro, bem claro, tipo... Tem... Se eu não me engano, eu acho que eu tinha, cara. Nossa, se eu tô falando pra você, há décadas. Eu tava com um recentemente que eu ganhei de uma professora minha no mestrado, a professora Cláudia, que ele era branco assim, mas um branco meio transparente, quase como se fosse a cor de uma luva. O meu era esse. Putz, esse não deve ser bom então, né? É quase como se você estivesse trabalhando sem isolamento. Sem isolamento. Uhum, tipo, visualmente. Uhum. Olha é uma dificuldade. Eu utilizei 2 vezes esse lençol e eu percebi bastante essa dificuldade de a gente conseguir enxergar melhor. Ô Alex, você sabe que o isolamento, né, a gente... não só o isolamento, né, alguns trabalhos, né, que estão envolvidos no procedimento clínico, a gente sai da faculdade, a gente tem uma tendência a pegar o atalho, né? Uhum. E esse atalho significa você não fazer esse detalhe do procedimento. E o isolamento, ele cabe nesse exemplo, né? Cabe. O isolamento é a base, né? Para você realizar um procedimento adesivo, é a base. Principalmente se você acabou de sair da faculdade. Você não tem... qual que é a palavra? Você não tem habilidade ainda, você não tem experiência para conseguir realizar um procedimento com efetividade. Então, o que vai te proporcionar a você minimizar as falhas adesivas é o isolamento, porque aí você tem um campo controlado. Aí você sai recém-formado, sem muita experiência, sem muito controle, muitas vezes sem auxiliar para te ajudar num bom isolamento relativo. Então, você acaba falhando muito nas etapas adesivas e acaba tendo muito problema pós-restaurador. Você sabe que o clínico, quando ele faz a especialização de ortodontia,
ele muda o software na cabeça dele do isolamento, né? Uhum. Então, na hora que ele vai fazer colagem, cara, a maneira que ele entende isolamento é totalmente diferente. Pode jogar, pode umidade, pode, cara, o Black que lute para ser cuidado daí. O Bract que faça milagre. Mas é que isso acontece porque o esmalte, né, ele é um tecido mais propício para adesão. É muito mais difícil você ter uma dificuldade de adesão ali no esmalte. Ele aceita mais falhas, diferente da dentina, né? Quando a gente vai trabalhar com restauração em si, onde envolve dentina, é um tecido que tem umidade. Então, é outro parâmetro, né? É mais sensível. É mais sensível. Olha só, que legal, cara. E então, o que eu acho que é o mais importante para um recém-formado realmente é trabalhar com isolamento absoluto. Esse é indispensável. Ele vai qualificar o trabalho dele, né? Qualificar. Imagina o seguinte, o que aconteceu comigo quando eu me formei? Eu sempre trabalhei fui condicionado no Sescage a trabalhar com isolamento absoluto. Então, quando eu saí e acabei encarando alguns trabalhos assim clínica popular e tal, não tinha isolamento absoluto. E aí eu me vi naquela situação de talvez ter que trabalhar no isolamento relativo. E daí muitos colegas falavam assim que já eram formados, não, largue mão, isolamento absoluto não adianta, isso daí é perca de tempo. E a minha sorte é que eu fui tentar trabalhar no relativo e não consegui. Foi muito difícil. Então eu hoje trabalho com isolamento absoluto, principalmente não porque eu quero trabalhar com ele, mas é porque eu não consigo trabalhar com o relativo. Você fica mais confortável. Fica mais confortável. E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar? Imagine o seguinte, você está recém-formado, sem prática, aí um dentista que já está um tempo no mercado fala, não, largue mão, isolamento absoluto é bobeira. Daqui a pouco você chega num ponto que, por que volatizar o solvente do adesivo tanto tempo? É bobeira, largue mão. Lavar tanto tempo o ácido fosfórico para remover tudo? Não, não precisa, só passar o adesivo por cima. Fotativar por tanto tempo, então? Não, isso daí é bobeira. Chega um ponto que toda a união de várias coisas que você começa a negligenciar, você vai estar fazendo uma odontologia horrível. É aquela história, né? Por problema na ferradura, perdi o cavalo. Porque eu perdi cavalo, perdi a batalha. Porque perdi a batalha, perdi a guerra. Exatamente, assim, né? Exatamente. Você vai cortando, né, atalho daqui, atalho de lá, e acontece isso, hein? Acontece muito. Acontece demais. Você sabe que o isolamento, né, fazendo uma comparação interdisciplinar, ele é meio parecido com uma banda na ortodontia. A banda na ortodontia, hoje, na hora do aluno, né, do ortodontista fazer, a banda, ela tem do outro lado a escolha de só colar o tubo. Então, na hora de você fazer o procedimento, é muito mais fácil você só colar o tubo. É mais gostoso, você fazer a banda, você tem que ir lá, experimentar, não deu certo e tal. Então, muitas vezes, o cara fala assim, não, eu não bando mais, só colo. Né? Agora, o problema é que conforme for o tipo do paciente, a maloclusão que ele tem, você vai trabalhar dobrado, cara, você colocar tubo. Você vai ficar caindo, quebrando direto, cara. Então, não dá para dizer que o tubo jogou a banda lá como bicho em extinção. Exatamente. Sabe? Mas eu percebo assim, assim muito parecido. Uhum. Às vezes a preferência pelo caminho mais fácil, sabe como? Exatamente. E isolar, Alex, existe a dificuldade, né? Existe. É como qualquer outra coisa na odontologia, né? Existe uma curva de aprendizado onde você vai ter que treinar, estudar para você conseguir começar a dominar a técnica. Assim como restauração, escultura, qualquer outra coisa, fotografia. Isolamento não é diferente, precisa treinar. O que eu percebo muito dos alunos? A primeira dificuldade que encontra no isolamento, né? Eu não consegui, vamos no relativo mesmo, não dá nada. Põe spandex, rolo de algodão. Aí você pensa o seguinte, você não consegue dominar o isolamento, você conseguir controlar com o relativo vai ser muito mais difícil se você não consegue com o isolamento absoluto. Não estou falando que o isolamento é melhor que o relativo ou vice-versa. Hoje não tem nada embasado na literatura que comprove qual que é melhor e qual que não é. Só que assim, para quem não tem experiência, você fazer um procedimento restaurador num campo isolado, com isolamento absoluto, a chance de erro é muito menor do que você ter que se preocupar com a restauração, se preocupar com toda a etapa adesiva e ainda se preocupar em estar afastando língua, afastando gengiva, sugando, então... É energia, hein? É energia. É energia que gasta.
É bastante energia. Ô Alex, e agora até vamos interligar o papo com a minha área, né, cara? Que eu sou ordontista e gosto de oclusão um monte. Você passa muitas vezes por situações em que a posição daquele dente que você vai trabalhar é um dente mal posicionado, e se ele tivesse bem posicionado, iria dar uma outra qualidade no serviço, no procedimento clínico que você está fazendo? Você passa Sim, passo bastante isso. Hoje eu tenho minha irmã que trabalha no consultório comigo, ela faz essa parte da ortodontia, então tem muitos casos ali que eu acabo encaminhando primeiro para ela resolver a parte ortodôntica, para daí eu poder entrar com todo o processo restaurador, principalmente quando envolve estética. Quando envolve restauração em si, onde tem tecido cariado, né, que é de mais urgência, eu faço a intervenção. Mas quando é procedimento estético, que muitas vezes talvez só desgastando um dente ou acrescentando resina com volume resolveria, eu prefiro encaminhar primeiro para ela, para resolver toda essa parte de posicionamento dental, estabilizar a oclusão também, né? Porque, querendo ou não, né, a odontologia ela é saúde. E não é só a estética que está envolvida no sorriso, principalmente a função. Eu sempre costumo falar para os pacientes que a oclusão, né, a mordida, o posicionamento dos dentes funciona como se fosse um motor de carro. Se tiver qualquer pecinha, qualquer pistão um pouquinho fora da posição, vai começar a bater mais nele, vai começar, a longo prazo vai dar problema. Cara, eu vou te contar um negócio interessante. Alguns anos atrás, tinha um cara, ele era de Seattle. Ó, fala Seattle, o Reginaldo, que tá aqui atrás gravando nós, já lembra das bandas Pearl Jam, Alice in Chains, tudo de Seattle, ó. Então, tinha um cara em Seattle, o nome dele era Vincent Cox. Ele foi editor do American Journal, uma revista de alto impacto da ortodontia americana. E esse cara, o Cox, ele estudou um monte, era uma das assuntos que ele mais gostava, que era assim, ortodontia em adulto. E ele desvendou um universo e que dizia assim, no adulto existe, ele dividia assim, ó, existe a maloclusão patológica que deve ser corrigida como a ortodontia corrige normalmente todo paciente, levando para a classe 1, aquela coisa toda. Só que ele dividia também a maloclusão, além de patológica. Essa divisão acho que nem é dele, no livro do Profit tem também, mas enfim, ele não inventou, mas ele falava, ele explorava. A maloclusão, quando não patológica, pode ser entendida como fisiológica. O cara é classe 2? Ele tem um molar cruzado? Tem, mas ele está em equilíbrio. Esse cara que tem uma maloclusão fisiológica, para determinados procedimentos de estética, o Cockert, ele foi muito cirúrgico nisso, cara. Ele desenvolveu, né, todo um conhecimento em que a ortodontia era feita assim, baseada só naquele objetivo real que você queria. E aí ele movimentava esse dente e tornava essa situação assim mais fácil para ser restaurado. E detalhe, era um tempo de ortodontia assim, ó, de meses, 5 meses, 6 meses. Você já ouviu falar nesse negócio? Não é tão difundido. Não, nunca tinha ouvido falar, não. Cara, é muito interessante. E esse assunto, cara, vale ouro, né, para o pessoal da dentística, cara. É muito interessante. E uma pequena movimentação que você faça, às vezes, pô, facilita a tua vida, né, em resolver o caso, né? Uma simples movimentação. Dá acesso a uma parte do dente, né? Isso. Dá acesso a uma parte do dente. É muito legal isso aí. E, então, cara, você sabe que até é uma coisa engraçada, né? A odontologia, e eu não sei te explicar o motivo, mas eu percebo isso dentro do mundo da ortodontia. Às vezes tem coisa muito bacana, uma conversa de pouco tempo já ia integralizar tudo isso aí. Exatamente. E eu não sei se é oportunidades que faltam, mas tem que no fundo tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Tudo é odontologia. É muito interessante isso aí. E esse ortodontia em adulto, né? Que é como se fosse assim, porque tem um conceito todo diferente, né? Desde a oclusão, o que para você ter sucesso fazendo pequenos movimentos, que é o ideal, né? O que você não deve movimentar, porque até mesmo porque essa maloclusão que eu falei, ela está estabilizada, né? Ela é fisiológica.
e até mesmo dentro assim dos conceitos oclusionistas, até saindo um pouco fora da orto, todo paciente, por mais que ele tenha uma maloclusão, essa maloclusão pode estar estabilizada. Então, se você for tirar ele dentro, pô, imagina, bicho, o cara tem 35 anos. Essa oclusão dele, cara, se formou com, vamos contar assim, ó, quando ele rompeu o segundo molar por volta dos 12, 13, 14 anos. Meu, se ele tem 34, cara, faz 20 anos que ele tá com esse troço. É muito tempo. O próprio organismo se adaptou à situação já. Essa é a ideia. Tem um equilíbrio, tem um equilíbrio. Então, assim, se você for tirar ele dessa maloclusão, leve para classe 1. Agora, se não for levar para classe 1, deixe e movimenta só aquilo que te permite fazer um negócio legal. O princípio é esse, entendeu? Tem todo um conteúdo, mas o princípio é muito interessante, cara. Pô, legal, hein? A gente vai conversar mais sobre isso, é muito interessante, cara. Mas eu imagino que dentro, assim, de um dente bem posicionado, cara, a dentística boa, né? Maravilha. Eu acho que, principalmente quando eu trabalho com restaurações de dentes anteriores, fechamento de diastema, aquele caso assim que a gente mais gosta de ter no consultório e que é o mais difícil de aparecer, é aqueles dentes todos preparados só para receber a resina. Tudo bem distribuído, espaço entre um e outro ali, você só chega ali e coloca a resina. Estrategicamente nos pontos onde precisa, obviamente não cobrir tudo, mas assim, os casos mais difíceis de aparecer pra gente realmente, assim, quando o paciente precisa mesmo do procedimento restaurador para fechar os espaços, né, os diastemas, é um caso assim que esteja perfeitinho, tudo bem distribuído, tudo bem alinhado, só chegar e fazer. Ô Alex, a gente começou a falar de fotografia, aí depois pulou para isolamento, né, mas na hora que a gente estava falando de fotografia, você estava conversando. E porque você já participou de vários cursos de fotografia, cara, você nunca passou nenhum momento engraçado, nenhum momento hilário, não, cara? Porque fotografia ninguém nunca tentou, assim, começar a pegar a instrução tua para fazer um bom selfie, aquele selfie, e fugiu do... Então, vira e mexe aí o pessoal, então assim, o meu Instagram ele é totalmente voltado para o público acadêmico, para o público de dentista, mas também tem bastante paciente que me segue, e vira e mexe eu posto algum curso ou alguma live que eu vou fazer sobre fotografia, né, e o pessoal já aproveita o gancho, já manda um direct, pergunta como que eu faço para melhorar minha selfie, porque minha selfie tá ficando feio, eu tiro as fotos com o celular, mas não fica boa, não fica igual as fotos que você tira e tal, e aí você tem que explicar, né, que não, eu utilizo um equipamento mais profissional, existem algumas outras técnicas que a gente precisa utilizar, iluminação e tudo, né? Mas sempre tem. No meu Instagram, tipo, o que mais funciona ali, o que mais tem interação é no direct, o pessoal pedindo dica de fotografia, de isolamento. Ô, Alex, você já pegando o papo do celular, né? Aquele clínico que ainda não teve a chance de pegar uma máquina melhor e tal, ele consegue fazer um bom trabalho com o celular? Então, eu sempre costumo falar para o pessoal que é o seguinte, quando você vai optar por fazer a fotografia na odontologia, você precisa definir bem certinho qual que é o público que você quer atingir. Por exemplo, você quer atingir o público da odontologia, talvez possíveis alunos, talvez colegas para fazer curso teu, você quer atingir o público do odonto, então é indispensável que você tenha um equipamento profissional para que você consiga uma qualidade melhor nas imagens e em tudo. Agora, se o teu objetivo é captação de paciente, é divulgar teu trabalho, é mostrar algumas etapas durante o procedimento, se você dominar a técnica com o celular, e existem algumas técnicas que a gente precisa estar utilizando para potencializar o resultado com o celular, você consegue fazer ótimas fotografias só com o smartphone. Olha só. E é aquilo que eu falei, na fotografia o mais importante é a luz. Você não precisa nem ter um iPhone, última geração. Se você tiver um bom celular que fotografe com uma boa fonte de luz, você consegue fazer ótimas fotos. Que é o que você comentou, que é escrever... Escrever com a luz, exatamente. Inclusive eu tenho até alguns cursos que eu dou de fotografia só com smartphone e realmente... no nível que chegou hoje a tecnologia, em especial o smartphone, a gente consegue fazer ótimas fotos. Alex, e com o smartphone, para ter essa iluminação que você está falando que é necessário fazer uma boa foto,
aí é todo um suporte de luz atrás dele. Isso. Então, assim, quando a gente trabalha com fotografia de câmera profissional, é um tipo de luz. Quando trabalha com celular, é outro tipo de luz. Quando é câmera fotográfica, as configurações que a gente precisa utilizar para que tenha uma boa fotografia na odontologia, acaba puxando para um lado que vai contrário de entrada de luz. Ou seja, eu uso uma configuração que vai dificultar a entrada de luz na câmera. Então, eu preciso de uma fonte de luz de alta potência, que no caso é os flashes, que é aquele flash que dá com uma alta intensidade de luz para conseguir compensar as configurações. Agora, com o celular é diferente. Com o celular, o que a gente precisa é de uma boa fonte de luz contínua. Ou seja, um ring light, uma lâmpada, qualquer iluminação contínua. A iluminação contínua é essa que fica acesa a todo momento, igual uma lâmpada de casa. Então, se você tiver uma boa iluminação contínua com o celular, ajuda demais. Olha só, que legal. Alex, cara, que bate-papo gostoso, hein? Passou voando o tempo, cara. Olha, então, infelizmente a gente tem que acabar. Minha vontade é ficar até no sábado falando aqui. Pô, foi Alex, legal. Muito obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço a oportunidade, professor. Foi um prazer poder estar aqui. Conte comigo sempre, quando precisar de mim. Cara, e eu tenho um monte aqui, só desse bate-papo com você. Pô, eu também, já tô tendo uma outra visão da ortodontia. Bacana, cara. Alex, cara, mais uma vez, muito obrigado, cara. É um prazer receber você, e principalmente porque, assim, a tua origem na odontologia foi aqui pelo Sescage, né? Então, tem aquela sensação de retorno aqui nessa gravação de podcast, que é muito bacana. Valeu, Alex. Grande abraço para você e sucesso. Tamo junto. Abraço. Pessoal, encerrando mais um episódio do Odontoverso, o universo da odontologia aqui do Sescage. E fique ligado, porque sempre boas conversas e alguns conteúdos interessantes a gente vai conseguir colocar aqui no podcast. Alguns conteúdos divertidos também. Então é isso aí, até mais, grande abraço a todos.